Esse é o buraco negro, um dos objetos mais controversos e intrigantes do universo. Por que ele é tão estranho assim? O que aconteceria se a gente caísse nele e para onde vai tudo que cai lá? Vamos descobrir. Os buracos negros são corpos onde a massa é tão concentrada que a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, que possui uma velocidade gigantesca, consegue escapar. Em relação à formação de um buraco negro, a maioria dos chamados supermassivos são formados quando ocorre a junção de várias estrelas ao mesmo tempo em uma única região do espaço. Os estelares são formados quando uma estrela colapsa sobre si mesma. E os primordiais são aqueles formados no início do universo, quando as condições eram favoráveis para a formação dos buracos negros. A massa de um buraco negro pode ser, por exemplo, até 20 vezes maior que a do nosso Sol, ou até bilhões e bilhões de vezes maior, no caso dos buracos negros supermassivos. No caso do tamanho, de acordo com cientistas, já foram descobertos buracos negros até do tamanho de um átomo. No caso da suspeita de um possível buraco negro, são observados primeiro o comportamento dos astros ao redor, ou seja, como estão se comportando as estrelas, corpos celestes e gases presentes nas redondezas. E assim a região é analisada por meio da emissão de ondas de rádio e raio-x. Recentemente foi disponibilizado pela NASA, por meio de uma técnica que permite transformar as ondas de pressão em sons, como seria o som que um buraco negro faz. Bem estranho. Embora existam buracos negros imensos, é bem complicado avistar um pelo universo, pois já que eles não refletem a luz, eles meio que se tornam invisíveis dessa forma. E porque nas fotos e vídeos eles aparecem com esse anel luminoso em volta? Isso na verdade são gases capturados em seus últimos momentos antes de desaparecer no buraco negro. A trajetória dos gases em direção ao buraco negro ganha a forma de espirais, e ao longo do caminho ocorre a emissão de partículas de luzes, os fótons, que acabam escapando antes de atingirem o limiar do buraco negro, que seria como o ponto máximo que a matéria poderia se aproximar antes de ser atraída pela sua gravidade extrema. E o que aconteceria se um objeto caísse em um buraco negro? Se ele cair lá, nunca mais voltará. E à medida que estiver caindo, sofrerá um processo de espaguetificação, meio como se estivesse virando um macarrão espaguete mesmo, pois o campo de gravidade do objeto se esticará em direção ao buraco negro de uma forma violenta. Com essa explicação do objeto caindo no buraco negro, dá para se ter uma ideia do que aconteceria no caso de um humano. Sofreríamos esse processo de espaguetificação até que fôssemos reduzidos ao que é chamado de singularidade, que é conhecido na astronomia literalmente como uma região onde as coisas tendem ao infinito, como a massa, a aceleração e a densidade. No caso dos buracos negros, tudo que é, digamos, engolido por eles, passará pelo horizonte de eventos, que funciona como o seu limite com o universo, até se reduzir e reduzir, integrando sua massa nesse ponto de singularidade, que é onde toda a massa das coisas engolidas pelo buraco negro está concentrada. Mas e se fosse possível sobreviver ao cruzar o chamado horizonte de eventos, que seria o ponto em que nem mesmo a luz consegue escapar da gravidade do buraco negro? Primeiro que de lá não conseguiríamos ver o universo da mesma forma, mas sim apenas uma pequena porção dele. Ver o universo de dentro de um buraco negro seria como se estivéssemos lentamente se afastando de um túnel, por exemplo. Além disso, o tempo é outra coisa que funcionaria totalmente diferente. Quanto maior a gravidade, mais lento o tempo se torna. Sendo assim, a gravidade extrema de um buraco negro deixa o tempo muito mais lento. E no caso de uma viagem daqui da Terra até um buraco negro, caso fosse possível, seria realmente como uma viagem no tempo. Já que como lá o tempo passa absurdamente mais devagar do que aqui na Terra, ao sairmos daqui, veríamos a Terra de um jeito, quando voltássemos do buraco negro, o tempo aqui já teria passado muito rapidamente. É uma ideia bem absurda, mas interessante de se analisar. Há quem diga que os buracos negros são, na verdade, buracos de minhoca. Esse termo é dado a uma teoria que sugere que os buracos negros funcionam como um mecanismo de teletransporte. Ou seja, entrar em um buraco negro funcionaria como uma passagem para outra região do espaço de forma instantânea, como um portal mesmo. Porém, não há muitas evidências científicas que comprovam isso. Agora a pergunta é, um buraco negro só cresce e cresce infinitamente e permanece intacto no universo? Há uma explicação que sugere que não. Devido a efeitos da energia quântica, um buraco negro pode emitir radiação térmica, chamada de radiação Hawking, apresentada pelo famoso físico Stephen Hawking, contrariando a ideia de que os buracos negros somente absorvem as coisas. E à medida que essa radiação é liberada, o buraco negro encolheria e a radiação seguiria sendo liberada a uma velocidade ainda mais rápida, até que o buraco negro virasse um flash de luz como de uma bomba atômica, desaparecendo logo após. Mas isso demoraria muito tempo mesmo. Vamos usar como exemplo o buraco negro com a massa do nosso Sol. O buraco negro com a massa do nosso Sol aqui no Sistema Solar tem uma vida estimada de 10 elevado a 67 anos. Assim, isso significaria que ele levaria 10 mil bilhões
bilhões, bilhões e bilhões de anos para perder 0,0000001% da sua massa. E considerando que a maioria dos buracos negros tem a massa maior que a do Sol, esse tempo pode ser ainda maior. Tempo esse que com certeza será muito útil para descobrirmos ainda mais coisas sobre esse objeto tão intrigante do universo.